Vamos lá, aqui eu já vou ter que explicar uma certa gama de informações. Então, presta atenção que eu vou explicar, não profundamente, que isso é uma aula de revisão geral, mas eu vou explicar tudo o que precisa. 2020/1, um triângulo equilátero, ó, já temos um personagem especialíssimo aqui, muito querido, que tem muita informação. Um triângulo equilátero está inscrito, outra informação importante, em uma circunferência centrada na origem. Então, aqui tem um eixo cartesiano. Essa questão poderia estar no capítulo de geometria analítica, mas ela é tão mais geometria plana, você usa muito mais conceito de geometria plana, a parte de geometria analítica é basicamente plotar, né, no gráfico, desenhar, que eu preferi trabalhá-la como se fosse geometria plana. Uma circunferência centrada na origem, e um de seus vértices é o ponto 2, 0. Os outros vértices do triângulo estão nos pontos. Então, primeiro vamos fazer o desenho aqui. Aqui é a circunferência, ela está centrada na origem. Vou tentar fazer aqui. Então, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, e está aqui o centro da circunferência. E ele falou que um dos pontos do triângulo, um dos vértices do triângulo é o ponto 2, 0. Eu vou desenhar aqui, vocês vão talvez perguntar por quê. Aqui é o 2, 0. Ou melhor, é quando o x é 2. Aqui é o x igual a 2. Esse é o ponto 2, 0, porque o y é 0, está em cima do eixo x. Professor, como que você sabe que o ponto vértice do triângulo vai cair bem em cima da circunferência? Porque ele está inscrito. Tá? Vou colocar a primeira informação importante aqui. Quando uma figura está inscrita em outra, os vértices da primeira, né, que está inscrita, recaem sobre a superfície da segunda. Exceto, que eu pensei agora, quando for uma circunferência que ela não tem vértice, né? Mas ela vai o quê? Relar ali, ela vai ficar sempre encostando na outra superfície. Então, essa redefinição que eu pus aqui não é para qualquer caso, mas vale que lembrar, então, como está inscrita a figura dentro de uma circunferência. Então, quando for estar inscrita em uma circunferência, eu vou colocar aqui, vai ficar mais claro e mais correto. Em uma circunferência, os vértices da primeira recaem sobre a superfície da circunferência. Todos os vértices circunferência têm que estar caindo sobre algum lugar da circunferência. Portanto, eu sei que os três vértices do triângulo estão sobre a circunferência. Se ele falou que 2, 0 é um ponto, é um vértice do triângulo, e ele é algum lugar por aqui, ó, daqui para frente, só pode ser aqui, porque ele é positivo, né? 2. O 2 não está aqui, nem está aqui, nem está aqui. Eu sei que está aqui, porque ele é um vértice do triângulo, tem que cair sobre a circunferência. Tá? Agora, cuidado, se ele é equilátero, o que vai acontecer? Ele não pode cair aqui, você pode ficar tentado a fazer um triângulo assim, ó. Pera aí. Eu fico com medo de vocês ficarem tentando fazer assim, ó. Esse triângulo está inscrito na circunferência? Está. Está. Mas ele é equilátero? Não tem como. Se a superfície, se a hipotenusa, esse lado está em cima do diâmetro, é porque esse arco aqui é de 180. Portanto, o ângulo que enxerga, esse é assunto para outra aula, mas vou já só citar aqui, é metade desse arco, que esse aqui é um ângulo especial que está dentro, excêntrico interior. Tá? E ele tem que ter 90 graus, porque ele sempre mede a metade do arco. Então, não seria um triângulo equilátero. Quem sabe que no triângulo equilátero, vou colocar agora, os ângulos são de 60 graus. Vamos falar aqui um pouquinho sobre triângulo equilátero. Bom, como o próprio nome diz, ele tem os três lados da mesma medida. Tá? Mas não é só isso. A altura do triângulo equilátero cai bem no ponto médio. Tá? O triângulo equilátero é uma propriedade que eu vou usar nessa circunferência, exatamente, que é os
os segmentos notáveis, não sei se o nome é exatamente esse, mas segmentos importantes do triângulo caem sobre o mesmo lugar, um cai sobre o outro. Tá? Mas aqui, rapidamente, o que é importante? Eu quero que você lembre do triângulo equilátero. Aqui tem a altura dele. Existe uma equação para a altura. Se você perceber que a altura cai bem no meio, aqui é L sobre 2, L sobre 2. Quem quiser determinar, deduzir essa equação que eu vou colocar aqui, basta fazer Pitágoras. Aqui, ó, L sobre 2, H hipotenusa é L. Mas vale a pena memorizar com a prática. A altura é L raiz de 3 sobre 2. E a área, eu posso escrever com base, que é L, vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2, então fica L quadrado raiz de 3 sobre 2, sobre 2, o que vai fazer ficar sobre 4. Ou seja, também dá para deduzir essa equação da altura não, da área, que é o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ou seja, eu consigo definir a altura e a área de um triângulo apenas sabendo, de um triângulo equilátero, apenas sabendo a medida do seu lado, isso ganha tempo. Tá. Outra coisa que eu tenho que explicar aqui, tem bastante coisa. Eu vou chamar de segmentos notáveis. Não sei se o nome é esse. São segmentos importantes dos triângulos. De um triângulo. É qualquer, né? Mas vai ter um caso especial para o nosso amigo triângulo equilátero. Quando eu tenho um triângulo qualquer, eu não quero que ele pareça 90 graus, nem equilátero, isso é tão difícil. Ó, fica parecendo equilátero, não parece? Aqui. Eita. Apertei um negócio aqui. Não sei se apareceu para você, espero que não. Eu abri um programa aqui sem querer, desse mesmo aqui, tem que abrir outra tela. Tá, vou pegar esse triângulo aqui e aumentar, vai. Pronto. O que acontece? Quais são os segmentos notáveis? Vou resumir aqui. Tem um que a regra dele é ele partir do vértice, de um dos vértices, e chegar no ponto médio do lado oposto. Tá? Esse segmento aqui, ó, ele é chamado de mediana. Tá? É o segmento que parte de um vértice e chega no ponto médio. Aqui é bem o ponto médio, dividido aqui em duas partes iguais, ó, do lado oposto. E tem três, claro. Vai ter uma aqui também, ó. Outra mediana, tem uma mediana para cada vértice. E a outra aqui. As três se cruzam num mesmo ponto. E isso é importante para essa questão, creio que pareça. Esse ponto onde elas se encontram se chama baricentro. E ele tem uma propriedade, cada ponto desse, não todos, mas alguns deles têm superpoderes, digamos assim, tem características especiais. Ele sempre divide, esse ponto divide cada uma das medianas na proporção de 2 para 1. Sempre a parte maior é a que está para o lado do vértice. Por exemplo, se aqui mede x, esse pedaço mede 2x. 2 para 1. Não sei quanto é aqui. Esse aqui mede 1, esse aqui mede 2. Esse aqui mede 2, esse aqui mede 4. Esse aqui mede 3, esse aqui mede 6. Sempre a parte que está do baricentro em direção ao vértice é o dobro da parte que está do baricentro em direção ao lado. 2 para 1. É sempre a proporção de 2 para 1. Não é o mesmo valor, por exemplo. Aqui já seria outra medida, seria o y. Mas eu posso garantir que sabendo aquele y, esse pedaço que vem para cá é 2y. Percebe? Beleza. Esse é um dos mais importantes. O outro que eu vou usar aqui, nessa questão, é o encontro das mediatrizes. Primeiro vamos fazer o que é uma mediatriz. Uma mediatriz, vou fazer outra cor. Ela parte do vértice, não parte de vértice nenhum. Ela sempre passa no ponto médio de um lado, só que ela tem que obrigatoriamente fazer 90 graus com esse lado. Essa mediatriz, ela tem que passar no ponto médio e fazer 90 graus, é a desse lado aqui.
Se eu fosse fazer, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se consigo fazer 90 graus aqui, que é o ponto médio, né? Seria algo assim. Tá aqui, seria desse lado. Se eu pegar do outro lado, aqui seria mais ou menos assim. Não ficou tão 90 graus, mas finge que ficou. Ah, ela pode cair fora? Sim, esses pontos podem cair fora do triângulo, sim. Podem aparecer fora do triângulo. Esse ponto aqui, ó, que é o encontro das... Então, esses aqui são mediatrizes. Isso aqui é uma mediatriz. E esse ponto aqui onde elas se encontram é chamado de circuncentro. E qual o poder especial do circuncentro? É uma característica. Ele vai ser sempre o centro da circunferência circunscrita, que aqui vai ser quase impossível desenhar. Vai ficar grande demais a conta. Imagine que ele está dentro. Não, não dá para imaginar aqui. Espera aí, tentar mais uma vez. Bom, aqui talvez tenha uma chance, deixa eu ver. Vamos fazer um teste, ver se eu estrago tudo. O triângulo vai vir junto. Esquece. Deixa eu ver. Acho que tem alguma ferramenta aqui que eu escolho só aquela figura. Selecionar objeto. Vamos ver. Aê! Se eu esticar um pouquinho mais... Aê! Não, mas não ficou. Não ficou porque... Deixa eu ver. Tinha que ser algo assim, ó. Nossa, vai ficar muito grande. Tá vendo? Esse ponto aqui, é que nesse desenho não ficou bom, né? Não ficou bom de jeito nenhum. Esse desenho, porque tinha que estar no centro da circunferência. Então, eu não vou desenhar. Resumo da ópera, porque nesse triângulo aqui fica muito ruim de desenhar. Tá. Só vou colocar aqui o circuncentro, vou escrever. Ele funciona como centro da circunferência circunscrita. Circunscrita a quem? Né? Porque circunscrita é sempre em relação a alguém. Escrita em volta, né? Circundando. Então, esse ponto vai ser o centro da circunferência que circunda o triângulo. Porque, ó, já percebeu o que é importante? Porque aqui dentro vai ter um triângulo equilátero. Tá? Quais são os outros dois pontos que eu não vou usar aqui, então vou passar mais rapidamente, senão a aula vai ficar infinita. É o que? A altura, todo mundo conhece, ó, ela tem que sair do vértice e fazer 90 graus com o lado oposto. Por exemplo, aqui mesmo, essa altura vai ficar aqui fora, né? Eu tenho que prolongar, porque ela não cai aqui. E tem com relação a esse lado aqui, né? Cadê? Nossa, a altura vão se encontrar lá em cima, né? O terceiro lado é esse vértice aqui, né? Que vai para lá, assim, 90 graus. Tem o encontro dessas alturas. A altura pode ficar fora do triângulo? Pode. Nesse caso que eu desenho um triângulo obtusângulo, isso acontece. O que é um triângulo obtusângulo? Que um dos ângulos é maior que 90. Esse ponto aqui onde elas se encontram tem nome. Ortocentro. Mas não tem nenhuma propriedade especial que a gente costuma usar em vestibular, pelo menos. E é o encontro das alturas. Qual que falta? A bissetriz. A bissetriz é um segmento que sai de um vértice e tem que cortar o ângulo bem no meio. Não importa onde ela vai cair aqui. O importante é que ela vai cortar esse ângulo em duas fatias do mesmo tamanho. Aí faz a mesma coisa aqui. Esse aqui parece que coincidiu. Esse aqui vai coincidir também, deu coincidentemente em cima ali. E aqui eu tenho mais um. Aqui são as alturas, né? Não coloquei. A altura. E de rosa aqui tem
bissetriz. Bissetriz é o nome do segmento que parte do vértice dividindo o ângulo ao meio. E o encontro das bissetrizes é chamado de incentro. E ele, então eu vou desenhar aqui, ele é o centro, esse ponto é o centro da circunferência. Inscrita, ou seja, escrita dentro, inscrita ao triângulo. Aí. Ficou uma bagunça o desenho, mas acho que deu para aprender tudo, né? Por que eu ensinei tudo isso? Como que eu vou usar isso nesse exercício? Eu vou usar só o baricentro e o circuncentro. Tá? Eu ensinei o resto para ficar mais completinha a aula. Agora, qual é a propriedade do triângulo equilátero? O que o triângulo equilátero tem de especial com relação a esses pontos notáveis, são esses encontros, esses segmentos notáveis, né? Que são mediatriz, bissetriz, mediana e altura. No triângulo equilátero, a bissetriz, a altura, a mediatriz, qualquer outra está faltando? E a mediana caem uma sobre a outra, em todos os casos. Aqui, ó, se eu pegar, porque ele é simétrico, né? A mediana, a bissetriz aqui vai cortar exatamente no meio e cai uma por cima da outra. A mediatriz, que é passar aqui fazendo 90 graus, acaba vindo aqui. E qual que está faltando? A altura. Cai uma em cima da outra. E aqui também. A altura. Bissetriz, mediatriz. Qual que faltou? Foi o azul, né? A mediana, cai tudo uma em cima da outra. Aí esse ponto aqui, ó, acaba sendo mediana, então ele tem poderes de mediana. Ele acaba sendo, desculpa, mediana não, baricentro, que é o encontro das medianas. Ele acaba sendo o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. Ele acaba sendo também ali o incentro, que é o encontro das bissetrizes. E o ortocentro, que é o encontro das alturas. Ortocentro escrevi? Escrevi ali. Todos caem no mesmo lugar. Isso é muito poder acumulado, é como se eu tivesse juntado os poderes num ponto só, de cada um. União dos seus poderes. Tá? E é isso que eu vou usar aqui. Como que eu vou aplicar tudo isso agora aqui? Olha só. Bom, eu já mostrei que não pode cair aqui em cima, né? O triângulo... Uau! O triângulo equilátero vai ser mais ou menos para cá, assim. Porque minha circunferência não está perfeita. Mas isso aqui é um triângulo equilátero. Beleza. Agora lembra do que eu ensinei. Esse triângulo é equilátero. E eu quero saber... A questão pede quais são as coordenadas deste ponto e deste ponto. Eles têm o mesmo x, tá? Aqui ficou meio torto. Deixa eu ver se eu consigo refazer. Pronto. Eu quero saber as coordenadas desse ponto e esse ponto, que é basicamente saber aqui o y desse ponto, né? Chamar de ponto A e de ponto B. Aqui vai ter o y do ponto B, esse aqui eu vou chamar simplesmente de x, porque é para os dois igual. Então esse aqui é x, esse aqui tem as coordenadas aqui do y de A. Então esse aqui é o x, y de A, e esse ponto vai ser x, que é o mesmo para os dois, y de B. Prestou atenção? Então tá, veja bem. Esse ponto aqui, ó, ele é quem? Pelo próprio enunciado, quem que eu posso já garantir que ele é? Circuncentro. Por que, professor? Circuncentro. Porque a própria questão afirmou que esse é o centro da circunferência
que circunscreve o triângulo, porque o triângulo está inscrito nela, então ela circunscrita, é a circunferência circunscrita. Portanto, é o circuncentro. Aqui é o encontro das mediatrizes. Porém, se é circuncentro, como eu estou num triângulo equilátero, também é quem? Baricentro. Também em centro, também é ortocentro. Também em centro, também é ortocentro. Mas o que importa é que ele é baricentro. Agora vamos pegar o seguinte. Se aqui é 2 e aqui é o centro, eu tenho que o raio dessa circunferência mede 2. Tá certo? Mas o que é isso que vai daqui até aqui, gente? É a altura. Ó, vai aqui até aqui. É a altura do triângulo equilátero. Mas espera aí, isso aqui não é o baricentro? Então ele quebra essa altura, que também é mediana, ele quebra a mediana, que também está aqui, na proporção de 2 para 1. Portanto, se aqui é 2, eu posso garantir que aqui é 1, porque é na proporção de 2 para 1, porque isso aqui é um baricentro, isso aqui é uma mediana, é a altura mediana, bissetriz, que é equilátero, então quebra na proporção de 2 para 1. Portanto, eu já sei que se aqui é o 0 e essa medida é 1, é porque esse ponto aqui, o x, essa coordenada, é o menos 1, é 1 para trás. Portanto, eu já sei que aqui é menos 1 YA e aqui é menos 1 YB, o que já me dá a resposta. Ó, porque aqui está menos 2, aqui está menos 3, aqui está menos meio, aqui está menos... só aqui tem menos 1. Eu já saberia que o gabarito é B por eliminação. Por didática, vamos achar o raiz de 3 e o menos raiz de 3, que são os y. Como que eu acho o y? Se eu tenho a altura que mede 3, eu tenho o lado, porque eu tenho uma equação que diz que a altura de um triângulo equilátero é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Se o lado mede 3, se a altura mede 3, então o lado, isolando aqui, vai ficar 6 sobre raiz de 3, racionaliza, vai dar 6 raiz de 3 sobre 3, simplificando, vai dar 2 raiz de 3. Tem unidade de medida aí? Não. Então é 2 raiz de 3. Então esse lado é 2 raiz de 3. Mas espera aí, isso aqui é a mediana. Se todo esse lado aqui, daqui até aqui, né, mede 2 raiz de 3, e aqui a mediana, que quebra bem no meio, é porque fica o quê? Raiz de 3 para cá, e essa medida aqui é raiz de 3, que são 2 raiz de 3. Então, raiz de 3 é raiz de 3. Espera aí, se isso aqui até aqui mede raiz de 3, é porque o YA é raiz de 3. E se daqui até aqui mede raiz de 3, só que é para baixo, então é porque o YB mede menos raiz de 3. Portanto, eu sei que aqui é o menos 1 raiz de 3, e aqui é o menos 1 menos raiz de 3. Menos 1 raiz de 3 e menos 1 menos raiz de 3. Está aí, tudo certinho demonstrado que o gabarito é a letra B.